senhores! Que bom ver vocês! Ótimo! A gente estava aqui dando gargalhadas aí, né? Porque nós colocamos ITER e aí ficou. De quem seria esse ITER? Pois é, eu vi assim o hello, eu disse, pronto, já estamos falando com os gringos. Gente, como é que você está conseguindo entender? Onde é que eu tô, que fronteira eu estou chegando? Eu já estava me sentindo. Tá, não vou mentir. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Gente do céu. Eu agora mais tranquilo. Mas hoje foi um dia de muita adrenalina aqui no nosso Zona Zen, porque foi assim, muita informação. Mudança de cenário novo, como vocês podem ver, que ainda vai ter mais coisa aqui, massa para todo mundo. A entrevista com a Nívia Maria, que é um monstro sagrado da nossa cultura, um ícone da nossa cultura, e dentre outras coisas que acontecem que vocês não têm noção. A minha casa virou produtora e estamos aqui produzindo de uma maneira que talvez as pessoas que assistem, sabe, não entendam ou não imaginem o quanto é difícil, é desafiador colocar no ar tantas horas de programação com tantos convidados, né? Essa semana, segunda e quarta, eu acho que foram mais 7 ou 8 convidados nesta semana. Já chegamos, amores, na casa de mais de 30 horas de programação no canal do YouTube, em 2 meses. Então, eu gosto de olhar para trás e ver que... mas é sobre isso, não é à toa que eu estou fazendo isso. Mas, Leone... É porque isso tem a ver com a nossa pauta agora. Você quer que eu pegue? Diga, estou te ouvindo. Todo ouvido. Você está me ouvindo bem? Aqui, porque a gente... Vocês estão aqui no meu ouvidinho. Inclusive, eu coloquei essa camisa em homenagem a Janu Valentim. Vocês não estão vendo daí, porque eu cobri a ousadia, a parte da ousadia. Porque hoje o corpo humano é ousadia, né? As pessoas não lidam muito bem com seus corpos. Essa camisa é linda, pessoalmente. E, na verdade, são 2 corpos nus. Literalmente nus. Não dá para vocês verem aí no vídeo, mas eu coloquei em sua homenagem, Janu, porque você é uma terapeuta sexual. E aí eu vou quebrar o protocolo e vou já te fazer de cara uma pergunta. Por que ainda esse problema com o sexo? Sexo no sentido de órgão genital, dos corpos e tudo mais. Então, a gente falou que a gente falaria de armaduras, né? Isso, exatamente. O corpo é algo natural. Como a formação da sociedade também deveria ser algo natural. Ok? E nós temos uma certa resistência ao natural. É engraçado, né? Antitético, né? Porque ao mesmo tempo que eu deveria ser um ser natural, porque eu sou um ser biológico, eu sou um ser vivo, em movimento, eu sou dinâmico, e a minha sexualidade expressa essa minha dinâmica, porque ela também contribui para renovar nossa energia, né? Ela produz uma vida nova e uma nova vida. Então, ela é essencial para a nossa existência. Sim. Porque quando eu produzo uma nova vida, eu dou continuidade à vida. Quando eu produzo uma vida nova, eu gero uma nova energia, eu renovo a minha fé, eu renovo o meu ânimo, a minha esperança, eu acredito no trabalho, eu acredito no amor nas pessoas, na aquisição do conhecimento. Então, quando eu tenho dificuldade com o corpo nu, é porque eu sou castrado. E eu não sou só castrado sexualmente, eu também sou castrado em vários aspectos. Eu sou castrado no meu trabalho, eu sou castrado nas minhas relações. E é muito sério, né? Porque a gente está diante de uma grande castração, ou tentativa de castração. A gente vai falar sobre isso, com certeza. Eu queria que... Eu sempre faço 1 minuto para vocês se auto-apresentarem. Vou fazer diferente dessa vez, para facilitar para o público e a gente já seguir na dinâmica.
Começando agora por Malu, em 1 minuto, fale um pouco do seu campo de atuação, Malu Valentim. Bom, pessoal, é muito prazer. Eu sou a Malu. Meu nome é Maria Luísa, né? Mas quem me deu esse apelido foi minha mãe e eu adotei com muito carinho e uso profissionalmente. E eu também já anotei. Isso. E eu sou consteladora familiar, eu atuo com a terapia sistêmica. Então, basicamente, o que eu faço é ajudar as pessoas a olharem de uma forma diferente para a família delas, para a ancestralidade delas e assumir um lugar de força que vem de lá, né? Porque dos conflitos familiares, da relação familiar, nascem muitos conflitos, mas também traz muita resolução. Muitas vezes a gente está preso nos problemas. Então, eu tenho um público jovem também, eu tenho ali até uma facilidade com o jovem, porque, de alguma forma, é um pessoal que dessa geração que não tem tantos desafios igual a geração passada, mas que se beneficiaria muito dessa conexão familiar. Então, eu faço um meio de campo atualmente aí. Gosto muito de trabalhar com jovens adultos. E essa é a Malu, e bebo muito aqui da minha fonte, que é a minha mãe. Pois é, gente, porque a gente está entrevistando mãe e filha. Inclusive, a Janu já foi minha entrevistada, já falou sobre outro tema. E agora ela está é a única entrevistada até agora que está voltando pela segunda vez para o Zona Zen. Isso é inédito. E com né? muito Porque a Flávia prazer. fez isso. O prazer é todo meu, todo meu. Agora eu vou saber de você, o seu campo de atuação, mas antes de saber do seu campo de atuação, que minha produção está muito agitada aqui, vocês sabem algum calmante natural? Calma, a produção vai dar tudo certo na sua vida. Eu não tenho noção da produção que eu estou fazendo aqui. Vocês sabem algum calmante natural, sem fazer nenhum tipo de prejuízo? Para acalmar uma criança do vizinho que chora bem na hora da minha live, nesse horário, que eu possa botar na aguinha, mandar de presente, uma coisa natural, sem prejuízo nenhum. Olha, presta atenção. Receita para ele uma atenção de qualidade de quem cuida dele. Gente, é sempre no mesmo horário, é o horário da minha transmissão ao vivo, a criança berra. É uma coisa que eu tenho que manter o equilíbrio, percebe? E ainda bem que eu estou com vocês nesse horário. Imagina se fosse no horário da Nívia Maria, minha gente, eu tinha menos intimidade. Mas eu estaria aqui numa situação complicada. Mas vamos lá, vamos continuar. Foi só eu falar que parece que acabou. Foi só falar do E olha que eu problema. tô de ponto. Pois é, menina, diluiu. Janu, fale agora um pouquinho do seu campo de atuação, Então. para poder a gente se entender. Sim. Meu nome é Jano Acelli e a minha mãe me apelidou de Jane. Então, algumas pessoas me chamam de Janu, de Jane, de Jano Acelli. E Eu honro botei Janu já. todos os Janu, meus eu achei tão nomes. bonitinho, Janu e Malu Valentim. Achei lindo. A gente vai adotar. Né? Ficou legal. Jana e Malu. Então, acredita que minha formação inicial é engenharia civil. Uau! Sou formada em engenharia civil. E aí eu fiz uma grande migração no meu trabalho e comecei a entrar no caminho das terapias. E aí eu comecei pelo reiki, eu sou mestre em reiki, aí eu estudei numerologia, estudei o tarô, estudei a constelação familiar e me especializei no trabalho reichiano. E o Reich era um ser libertário. Ele acreditava na liberdade e ele acreditava que nós nos encouraçamos, que seria uma defesa inflexível, e nós nos castramos sexualmente, nos tornamos impotentes diante da nossa sexualidade, diante da vida, diante das coisas ruins que acontecem. E essa impotência, ela é fonte de destrutividade. A castração e a impotência, elas vão nos tornar seres destrutivos, perversos. E aí Reich tem um estudo muito bacana porque ele não inclui só o eu, ele inclui também o sistema. E ele fala da importância do ambiente sobre o indivíduo, né? E ele fala da parte social e política como constantes desse indivíduo. Ele fala, a gente não pode dissociar, nós somos seres que convivem em comunidades, nós estamos inseridos numa comunidade, numa sociedade. E aí ele pede esse pensamento dialético.
Se eu pensar na cultura sem a natureza, o que vai acontecer? Eu vou ter uma resposta inadequada diante da vida. Se eu pensar no meu soma, no meu corpo, sem o meu psiquismo, eu vou dar uma resposta inadequada diante da vida. E aí, essa coisa de estarmos inseridos no sistema me trouxe aí a constelação familiar. Que é interessante, porque acaba que você e a Malu acabam se completando, né? Apesar dos trabalhos terem diferenciações, vocês são complementares, ou seja, é uma harmonia perfeita de mãe e filha. Malu, chega um pouquinho mais para dentro, por favor, para a gente ver você melhor, linda e maravilhosa. Nossa cadeira está se batendo aqui para chegar. Então, chega aqui. E aí, a gente hoje pensou em falar de armaduras corporais, mas na pré-entrevista, a palavra vícios apareceu muito. E eu disse, poxa, espera aí, a gente tem que ir no fluxo do universo. Vamos falar de armaduras corporais, até porque tem um link, né? A gente encontrou esse link, mas vocês me deram duas definições que eu achei muito importantes, porque eu acho que muita gente pode estar vivendo uma formação de vício nesse momento agora de quarentena, de isolamento social, e pode não estar percebendo. E eu acho que vício, sobretudo, é um gasto energético muito grande. Acredito um gasto, inclusive, sexual, porque o chakra sexual, ele desprende muita energia. Ele equilibra, inclusive, a nossa energia. Está correto, Rosana? Sim, mas sexualidade é o corpo todo. Então, o vício, realmente, ele tem um custo energético alto. E aí eu comentei para vocês, eu vou fazer então, começar já da minha declaração. Outra exceção, que eu nunca falo de mim, porque vocês são os protagonistas, mas assim, para não falar de uma outra pessoa, eu vou dar o meu relato e a gente vai conversar sobre os vícios dessa quarentena. Eu tenho um vício, minha gente. E aí eu vou dizer qual é o meu vício. Eu fiz até um vídeo sobre isso, depois eu vou postar no Instagram. E vocês vão achar o meu vício muito meritoso, cheio de mérito, que é vício em trabalho. Aí eu tenho certeza absoluta que vocês vão falar, mas esse é um viciozinho light, leve, tranquilo. Não, não é. Todo o vício, pelo que as duas aqui me disseram, elas vão comentar agora, a Janu me disse, o vício é chegar num extremo, num determinado extremo. E a Malu, a partir desses extremos, ela complementou, fazer ciclos viciosos, entrar na repetição. Então, quer dizer, até nisso, uma complementou a outra. E o meu vício por trabalho, meus queridos espectadores, telespectadores e, enfim, seguidores, ele chegou a um ponto, há alguns dias atrás, e aí eu percebi que estava me fazendo mal, de eu trabalhar 36 horas seguidas para uma coisa que eu adoro, que é para minha companhia de dança, para aqui para o Zona Zen, na profissão Zona Zen, que eu sou atuante, e só dormir dessas 36 horas, 3 horas. Ou seja, eu trabalhei 33 horas. E eu não conseguia parar de trabalhar. Como eu já fiz terapia, como eu já passei por inúmeras experiências na minha vida, que são sinais de alerta, no meu caso, na hora eu vi que tinha alguma coisa errada comigo. E contei para as meninas que estão aqui na minha frente e a gente começou a conversar sobre os vícios e a partir da minha experiência. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como é que as outras pessoas podem identificar, dentro do campo de cada uma de trabalho, vícios adquiridos ao longo desse momento de isolamento social. Bom, é até interessante você falar quem vai começar, né? Eu até tinha pensado, pode começar, Malu, fala aí sobre a perspectiva sistêmica. Mas tudo bem, eu vou começar. Eu acho interessante que você colocou o seguinte: tem coisas no nosso comportamento que é escancarado, né? Sim. Mas tem coisas que são escancaradas como seu vício em trabalho. Respira. Agora você respira, desliga dele. Ele faz parte, ele está incluído. A gente vai incluir ele, entendeu? O seu vizinho.
Ah, tá dando para ouvir aí, né? Olha que eu tô tão concentrado em vocês que eu nem ouvi agora. Agora, é engraçado, só um parêntese, que o viciado, na hora que está no vício, ou seja, eu tenho um vício de trabalho, mas eu estou me recuperando, ok. Aqui eu não estou me sentindo mal, aqui eu estou muito confortável. É na hora que eu estou perdendo o controle, é na hora que eu saio do controle, ou seja, aqui eu tenho uma hora para começar e uma hora para acabar. Pode durar 5 horas, como o programa de hoje, mas são 5 horas. Eu sei que ao final das 5 horas o Nanzen finalizou, entende? Então, vamos voltar para você. Que bom que você reconhece que você está chegando no seu extremo, porque às vezes só chega quando a doença aparece. Então, tem um caminho do meio que é o caminho da vida. E aqui é o caminho da loucura e aqui é o caminho da morte. E aí a doença vem e diz assim, ou você está ficando maluco, ou você vai morrer. Então, a gente tem que tomar cuidado antes de chegar nesse ponto, porque às vezes pode ser muito profundo e seja, né, difícil de reverter. Então, a gente precisa olhar para a vida. Então, não é fácil falar, eu tenho vício no trabalho, justamente pelo que você falou, é meritoso, né? Trabalhar, uma pessoa tem que trabalhar. Então, Reich fala que o amor, o trabalho e o conhecimento fazem parte da vida e deveriam governá-la. Mas ele colocou mais 2 coisas aí. Então, não é só trabalho, né? E aí a gente começa numa educação que parece que vai conduzindo a gente para um território que é um território destrutivo, um território de não vida. Por que eu não tenho direito de usufruir da minha vida? Por que eu não tenho liberdade para gozar a vida? Entende? Eu não tenho liberdade para gozar, né? Porque a gente não tem liberdade sexual. Se eu sou mulher e eu gozo, nossa, falar sobre isso é assim, é assado, né? Se eu sou homem e tenho relacionamento com um homem, então, mas gozar é pecado. Então, a gente está sempre esbarrando em algo que com certeza não é de Deus. Porque se Deus colocou a sexualidade como condição, inclusive, da nossa procriação, porque senão a gente já viria lá, né, tudo prontinho, não. A gente se relacionar. E mesmo quando é entre 2 homens e 2 mulheres, precisa de um óvulo e um espermatozoide. Eu preciso dessa dualidade, eu preciso dessa complementariedade, né? Então, E o sexo, muitas vezes, também pode virar vício, né? O sexo pode virar uma compulsão. Você pode ser viciado então, em sexo. Isso, quando existem você não vários descarrega, vícios. quando você não se entrega e quando você não ama. Aí então, você fica a primeira coisa que eu queria que vocês pontuassem, agora já passando para, fazendo aqui ó, o bate-bola, já passando para a Malu, quando é que uma pessoa pode identificar, Malu, que ela está começando um ciclo vicioso? Certo. Eu acho que a principal, e pelo menos indo um pouco na linha do que eu trabalho, né? Geralmente a gente começa um trabalho de constelação vendo o que está dando errado. Então, quando a gente começa a ver, por exemplo, que a gente está muito cansado, que a gente está muito frustrado, ou que a gente está simplesmente, a gente percebe já que os nossos relacionamentos não vingam. Então, a gente começa a sentir que tem alguma coisa de errado, que tem algum padrão autodestrutivo, que as coisas não se concretizam de alguma forma, né? E isso é muito importante, porque, assim, eu acho que a quarentena, ela ajudou muito a entender que a gente tem vícios. Porque a gente precisou ficar com a gente mesma. E o padrão do vício é fugir de si. Sem dúvida. E o padrão do vício é fugir de si, e a gente usa vários recursos para fugir da nossa realidade interna. Então, a quarentena, ela trouxe a gente no contato mais próximo com nós mesmos, e aí a gente começou a perceber a nossa tentativa, e ela é uma tentativa em vão, porque é impossível fugir de si, de que a gente estava tentando fingir que estava tudo bem, ou tentando ignorar que existe uma realidade interna, ou tentando fugir de si mesmo, né? Então,
O que a gente percebeu na quarentena é que sim, existe uma realidade interna, existem coisas que a gente não conhece, existem coisas que nos faltam, existem necessidades não atendidas, e a gente precisa olhar para isso. Porque o vício vai ser sempre uma fuga, né? O vício vai ser sempre uma distração. E como é que a gente sabe que a gente está viciado? Porque a gente nunca está satisfeito. Então, se a gente nunca está satisfeito, Boa. é um bom sinal de que a gente está aí num ciclo vicioso. Excelente. Super clara a sua colocação. E aí, já complementando com o Manu, estou adorando esse trio aqui, tá massa. Aí você me diz uma coisa que eu já pego e já lanço para a Janu. A Malu acabou de dizer que os vícios acessam muito da nossa vulnerabilidade. Ainda mais num momento como esse, que estamos diante do próprio espelho. Uhum. E dizer sobre isso, Sim. Janu? Essa vulnerabilidade. Então. Pelo seguinte, deixa eu só deixar claro para quem está vendo. Por exemplo, alguém que é viciado no álcool, trabalhar num bar é perigosíssimo. Uhum. Alguém viciado na bebida. Alguém que tem vício em jogo, ficar próximo de um cassino, seja lá de que for, também. E alguém viciado em trabalho, não tendo, estou dando um exemplo agora, por exemplo, o meu. Eu estou num campo minado, porque a minha casa virou trabalho, não existe divisão. Então é muito fácil para mim acessar o trabalho, porque não há na minha cabeça de maneira consciente, aliás, de maneira consciente é no inconsciente o problema, a divisão disso aí. Então, essa questão da vulnerabilidade que a Malu colocou aí, como é que fica isso na nossa vida? Você colocou bastante coisa aí, né? Bastante ingrediente. Oi. Então vamos começar aí com um insatisfeito. É um tema que me interessa bastante. Insatisfeito fala da nossa oralidade, fala da nossa carência, fala de um certo ensaio sobre necessidade e independência. Sim. Então a gente precisa primeiro olhar para essa oralidade. O que é que tampa esse meu buraco? Então, se eu estou ávido no trabalho, eu tenho um buraco. Eu preciso parar e olhar para esse buraco. Então, é um link no que a Malu disse sobre estar insatisfeito, o ciclo vicioso da insatisfação. Né? Porque eu preciso caminhar na vida. Eu preciso, de alguma forma, me tornar independente desse meu passado, né? Nós temos a mãe como fonte principal dessa oralidade, porque ela é fonte da vida. Mas não só a mãe, o ciclo maternante é muito importante na constituição desse sujeito. Então, às vezes, o filho não está tendo atenção da mãe, porque também está faltando atenção do pai. Porque a mãe está na linha de frente, mas o pai está na retaguarda. Alguém precisa revezar, né? Porque existe uma questão voltada para gratificação e frustração. Então, eu vou precisar de olhar para a gratificação necessária e também para a frustração necessária. Que é aí que a gente compensa no vício, porque quando você não tem a gratificação e a frustração equilibrada de maneira correta... A gratificação real do seu afeto, da sua necessidade, o vício aparece como um subterfúgio. Como uma compensação artificial. Como uma compensação. Mas ele vai preencher um vazio que não tem como ser preenchido com aquilo. Então eu vou estar sempre naquela questão da elação, da depressão, ou seja, eu entro em euforia se eu consigo aquilo, e aí eu me deprimo quando eu não tenho aquilo, e eu vou ficar nesse ciclo. Será que eu preciso de euforia? Será que eu não preciso de alegria? Mas se eu precisar de alegria, eu preciso suportar a tristeza. Será que eu suporto a tristeza? Será que para não suportar a tristeza eu não abro mão da alegria de viver? Sim. Malu, como é que a gente consegue não cair nas armadilhas dos ciclos viciosos nesse processo que a gente está, do isolamento social? Porque é muito fácil cair nas armadilhas.
Eu acho que não cair nas armadilhas não é uma opção. A gente vai cair nas armadilhas, né? Porque as armadilhas, elas servem como um gatilho, como um sintoma, como é uma sinalização de que algo não está certo. Então, o sintoma não é algo ruim, né? Inclusive, na constelação, a gente não recebe uma questão tentando mudá-la. A gente recebe uma questão tentando compreendê-la, tentando entender o porquê que ela chega a esse extremo, porquê que ela chega a esse nível de degradação. É aí que se dissolve o nó, nesse caso, da constelação? O nó, olhar para uma questão ajuda, né? Colocar luz numa questão ajuda, mas às vezes a gente precisa de dar alguns passos, né? Então, no caso do vício em específico, no caso da adição, da compulsão, no caso assim, de um vício mais amplo, né? Não só no vício de drogas especificamente, mas também numa compulsão por um trabalho, por comida, por sexo, generalizado. Vai falar sobre uma falta, sobre uma carência, sobre tentar suprir uma necessidade. E por que o vício é um extremo, é um cúmulo? Porque é impossível você tentar substituir quem te falta com algo externo, né? É impossível você não consegue suprir essa necessidade porque você não está indo no lugar certo, você não está buscando o recurso certo, né? Então, se na constelação familiar a gente vai falar que o vício geralmente vai ser a falta de alguém, a falta do afeto de alguém, como é que fumar, beber, transar vai suprir essa necessidade? Se o que a gente está buscando mesmo é o afeto e a atenção. Né? Então, o vício vai fazer a gente olhar para o lugar certo, vai fazer a gente buscar a raiz daquele sintoma. E aí a gente vai tentar fazer um movimento em direção a esse afeto. Né? A gente vai tentar fazer um movimento de olhar para aquilo que nos falta e incluir, porque o principal trabalho da constelação é a inclusão. Né? A inclusão daquilo que é um fato, que é o nosso sistema familiar, que é a nossa família, que é a nossa origem. Né? Sem dar um papel acima daquilo que ele tem e sem dar um papel abaixo daquilo que ele tem, apenas o essencial. Né? Então, e uma inclusão, porque quando a gente fala em inclusão, na grande maioria das vezes a gente pensa no coletivo, mas essa inclusão que você fala me soa a inclusão da gente com a gente mesmo. Sim. É uma comunhão, na verdade, né? Sim. Entre alma, mente e corpo, né? É mais uma tríade. Eu acho que mais que isso. Acho que isso a minha mãe diria um pouco, mas só para passar para ela, aqui, o que é um amor próprio, né? Será que a gente é capaz de se amar se a gente não consegue amar os nossos pais? Não de uma forma romântica, mas de uma forma consciente, de uma forma que preserva aquilo que foi possível? Porque a que nível a gente consegue se amar se não existe esse amor por aquilo que nos trouxe até aqui? Né? Então, assim, é muito mais do que... É impossível a gente conseguir fazer um trabalho de autodesenvolvimento só focado no eu. É impossível. Porque a gente é muito mais do que isso aqui. A gente é muito mais do que a nossa história. Né? A gente é a história de vida de muitas pessoas. E a gente carrega isso no nosso corpo. Então, eu acho que é mais do que isso. Né? Minha mãe talvez trabalharia na perspectiva mais pessoal. Mas no meu trabalho, isso é o que possibilita um trabalho pessoal. É porque existe a constelação desse eu e existe a constelação do seu sistema. E o seu eu está ressonando com esse sistema. Então, é importante a inclusão sistêmica. Já me veio um outro pensamento aqui, Janu, que é também da sua área. Estou procurando fazer o bate-papo. E eu nem falei da vulnerabilidade ainda, hein? Eu falei. Então, você falou, eu é que não disse. Então fale, que depois eu tenho uma pergunta para você bem interessante sobre sexo. Quer dizer, sobre a questão do compulsão sexual. Finalize essa, que depois eu já vou para a próxima. Tá. A questão da vulnerabilidade é o seguinte. Eu já tenho a minha armadura, o meu sistema defensivo. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma sobrecarga, né, como nós estamos tendo de medo, medo do Covid, medo do fascismo, medo do negócio desencadear, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido, medo do invisível. Tudo isso vai exacerbar o meu esquema defensivo. E aí o meu mecanismo de defesa fica trabalhando no talo. E isso aumenta a minha vulnerabilidade. Eu fico mais vulnerável, porque eu fico mais... Fora que, obviamente, o vício e os ciclos viciosos, eles vão afetar, como você está falando,
o que a gente já tem meio que mal trabalhado, né? O que já está ali meio fraquinho. Vai entrando pela fresta de onde está sem a Vai devida trabalhar consistência, né? principalmente a nossa insatisfação, Sim, né? sim. Nós E que não muitas vezes não é de agora. satisfeitos. Muitas vezes essa insatisfação que a gente tem que prestar atenção, ela já vem, ó, de um tempão, de décadas, de anos acumulados, não é verdade? Sim. Porque ela pode tanto ser uma insatisfação do meu eu, dessa minha existência, como a minha sistêmica. A profissão hoje está numa atividade terrível. Produção. Agora, outra pergunta sobre compulsão Diga. sexual. Que é vício. Também para a gente depois falar de armaduras, fazer esse link. Até onde... Aí é para as duas a pergunta, tá? Até onde a compulsão sexual, o vício em sexo, ele pode acabar com uma relação? E o contrário também. Até o desequilíbrio para menos também. Porque tem casais muito disfuncionais, né? Que é para menos, que tem um para menos. Até onde isso pode acabar com o relacionamento? Agora eu aposto que está todo mundo do outro lado de orelha ligada na pergunta. Isso é só com essa aqui, ó. Essa pergunta é só com essa aqui. Presta atenção. Se eu estou falando de compulsão sexual, ainda estou falando de oralidade. Se eu estou falando de oralidade, eu estou falando de uma fixação pré-genital. Se eu estou falando de uma fixação pré-genital, eu estou dizendo que eu estou, de alguma forma, incapacitado da minha própria potência orgástica. O meu orgasmo não é o bastante para descarregar esse excesso de energia biológica. E aí, como eu não descarrego tudo, porque eu não me entreguei, e aí eu entro no ciclo vicioso de novo, eu fico com essa energia retida. Então, eu não tenho um super tesão, eu tenho uma má entrega. Mas, ok, as pessoas têm Mas aí você está falando, no caso, da compulsão sexual? Estou ou da falando da pessoa compulsão que sexual. não Não, porque é o seguinte, Tá, qualquer dos dois é disfusão, é uma disfunção desse organismo. Claro, sim, sem dúvida. Se eu quero demais e eu nunca estou satisfeito, isso é um martírio, né? Porque parece que eu quero mais e porque, de alguma forma, a sociedade diz que é isso aí que é a sexualidade. E sexualidade, lembra, no nosso último encontro eu disse, é uma equação de 4 etapas. Tensão, carga bioelétrica, A gente estava conversando ainda dessa temporada nova. Verdade. E sim, e quando é para menos, Anu? E quando a situação, por exemplo, porque a situação que a gente está vivendo, ela é um pouco broxante, né? Muitas relações, elas estão sendo um pouco prejudicadas pelo excesso de convívio. E pelo excesso de vulnerabilidade. Por excesso de vulnerabilidade. Imagina o Incrível Hulk. É um médico e tal, bacana. Aí, quando ele é ameaçado, quando ele está se sentindo em perigo, vulnerável, ele traz o monstro, que é a nossa expressão caracterológica, a nossa grande couraça. Então, é isso, né? Esse despertar desse monstro é a expressão da caracteridade. Mas presta atenção, acho que tem uma coisa aí também. Então, é meio broxante isso, né? Porque, primeiro, tem um encolhimento da minha energia. Imagina se eu acho que eu vou precisar da minha energia para sair correndo ou para me defender. Imagina o nosso ser animal. Como que eu vou entregar essa energia numa descarga orgástica? Eu não vou fazer isso. É igual o jogador de futebol. Não pode... Fica na concentração, principalmente para não liberar muita energia sexual. Que é essa energia que movimenta? Agora, presta atenção. Meus seguidores, deixa eu só fazer uma chamada rápida para os seguidores. Antes de acabar a entrevista, a gente ainda vai falar sobre, rapidamente, armaduras corporais, que eu já vi que passa rapidíssimo, né? Temos que fazer esse link. E eu vou fazer uma pergunta para elas
sobre Bolsonaro, que não é ofensiva, inclusive. Qual será a pergunta sobre Bolsonaro que eu vou fazer nesta entrevista? Nesta agora. Se liga, chama o vizinho. Sim, continue, minha linda. Desculpa a interrupção, mas eu preciso chamar meus seguidores. Por Em favor, nome de chame os Jesus. seguidores. Então, Você quer dar licença lá fora quando eu for falar do Bolsonaro? presta atenção. O que eu acho interessante a gente falar sobre essa coisa dessa compatibilidade bioenergética? Por que isso, né? As pessoas olham, lá, uma pessoa malhada, cheia de músculo, cheia de energia, não sei o quê. Essa pessoa dá tesão porque aparentemente é uma pessoa que vai produzir, né? Pode ir lá, porque senão... Agora é a nossa bebê que está chorando, a filha dela vai dar uma assistência. Não é o seu bebê, é o nosso. Não é meu não, meu amor. É da vizinha, viu, garota? Tá. Sim. Então, E aí, fala. olha, assim, o mais importante é o seguinte: a descarga orgástica é uma necessidade biológica. Sim. O ideal seria que esses parceiros conseguissem entrar numa compatibilização de quererem descarregar ao mesmo tempo. Eu não posso forçar o outro a querer descarregar comigo. Eu posso, no máximo, convidá-lo. E como eu convido? Antigamente tinha aquela coisa assim, né? Então, o homem quer fazer sexo à noite, ele tem que fazer o café da manhã para a mulher. Gente, isso é uma troca. Relação é a dois, pelo menos, né? Porque um só não rela. Então, de alguma forma, é nesse convite para o outro se entregar sexualmente, porque em algum momento ele vai estar assim, disponível. Entendi. Agora, armaduras corporais. Vamos lá. Aonde entram as armaduras corporais no trabalho de cada um de vocês? Seria um mecanismo de defesa? Posso falar primeiro? Pode. Vou falar então aqui. Eu acho que para a constelação, a armadura corporal é um padrão que te protege. Trabalhar demais é um padrão que te protege. Né? Se projetar como uma pessoa forte é um padrão que te protege. Então, eu acho que os nossos mecanismos de defesa, inicialmente, eles tentam tapar aí essa vulnerabilidade, tentam supercompensar uma vulnerabilidade, né? Então, não passa por um processo de aceitar uma vulnerabilidade, de sentir esse lugar, de aceitar que estamos completamente impotentes. É só você olhar a quantidade variável que a gente não controla, social, mundial. Então, nós somos vulneráveis, né? Isso é uma realidade da expressão da natureza humana. E não tem como a gente fingir que algo não está lá. Então, o que a gente faz, porque a gente não consegue... Porque os recursos, né, de lidar com eles vêm surgindo aí há pouco tempo, mas não é algo tão acessível. O que acontece é que a gente tenta supercompensar, a gente tenta criar um padrão e firmar aquele padrão e se identificar com aquele jeito de ser, né? Então, o workaholic é uma identificação, uma identidade, é muito mais do que só trabalhar demais. É quem você é, como você se projeta, e você usa isso até de uma forma vaidosa, né? Não você, mas assim, quem é? Né? Existe uma valorização. Não, eu já usei no passado. Eu achava, inclusive, a expressão super chique, workaholic. Ainda é chique. Mas a gente sabe que tem um preço muito alto que eu não posso me pagar. Tem um custo enorme. Eu não quero. Sim, e assim, só para passar para minha mãe, eu acho que volta essa questão de ser uma fuga de si. Né? De ser uma fuga da sua vulnerabilidade, uma fuga do que realmente está precisando de atenção dentro de você. Então, é só um padrão que te protege, teve uma finalidade, a gente tem que ser grato de alguma forma, mas a gente tem que superar. Né? Porque, no final das contas, a gente cresceu. A gente não é aquela mesma criança, a gente não precisa daquela mesma proteção. Ou aquele adolescente. Não, a gente não está mais nesse estado vulnerável. A gente cresceu, a gente dá conta. Mais ou menos assim. É engraçado como vocês são complementares. Uma é muito objetiva, reta, e a outra delira mais, que é a Janu. Janu, meu amor. Janu, e para você, o que são armaduras corporais?
Como é que é? Que são armaduras corporais. Na sua visão do seu trabalho, a Então, Malu colocou. presta atenção. Armaduras corporais é, inclusive, uma definição, de alguma forma, dada pelo cara que eu estudo, que é o William Reich. E ele diz que as armaduras são nosso mecanismo de defesa e que, quando nós não sabemos flexibilizá-los, o que acontece? A gente fica permanentemente, né, com essa armadura ativada. E isso tem um custo energético, né? Então, o que a Maria Luísa falou sobre essa coisa de o que esse orcaolic traz para você, né? Um lugar de reconhecimento, né? Não é só, não tem nada a ver com a live, é a questão do trabalho, né? Você mesmo. E aí, no caso, por exemplo, quando você dá esse exemplo, o alcoólatra, ele se sente mais corajoso, por exemplo, quando bebe. É isso que você está falando? E aí já é uma armadura corporal. Já é uma construção de uma persona, né? Sim. Na verdade, quando há o vício, de alguma forma, a gente está com um problema, inclusive, no mecanismo de defesa. Então, o alcoólatra, de alguma forma, é uma exacerbação de um caráter oral, a oralidade insatisfeita dele. Ele não recebeu aquilo que ele precisava como uma necessidade lá atrás, na primeira infância. E ele ainda carrega isso no seu corpo e na sua psique. Ele ainda reage e ainda tem comportamentos ligados à primeira infância. Então, é o seguinte, a realidade é a que cura. Por que a realidade? Porque é aqui e agora. Então, no meu trabalho, a flexibilização da couraça te permite experimentar o medo que estava ali registrado, a raiva, a impotência, a tristeza, tudo que ficou registrado, a alegria, tudo que estava registrado se torna de alguma forma disponível. É como se você limpasse um pouco esse seu cache, se você limpasse um pouco esse seu computador e pudesse renová-lo. Né? Aquela lembrança foi armazenada porque em algum momento seu corpo sugeriu que era importante para a sua sobrevivência. Só que hoje não é mais importante para a sua sobrevivência e você usa aquela mesma imagem e aquela mesma reação diante da a Malu colocou a questão da inclusão. A palavra inclusão apareceu aqui. E aí agora a gente vai falar um pouco do coletivo. Existe armadura corporal coletiva? A gente conversou sobre isso um pouquinho. Sim. E essa armadura corporal social, né, se chamaria, no caso da doença, da biopatia, seria peste emocional, que é exatamente o que a gente está vivendo já há algum tempo. A peste Por isso emocional. que eu puxei. Como já estamos chegando quase no final, eu quero já pegar, já indo para aí. Peste emocional, Vamos por exemplo, lá. a fake news é uma peste emocional. Ela dispara boatos sobre pessoas, sobre instituições, e ela gera violência, ela gera, inclusive, seguidores. A peste emocional é uma irracionalidade que nasce do medo, que nasce do ódio, né? Que nasce do boato, que nasce da inveja e que nasce da impotência. Da impotência, inclusive, sexual. Você concorda, Malu? O fascismo está ligado a essa impotência. Quando ela fala de sexo, essa impotência sexual, no sentido de você se Não, permitir mas... ter prazer e entrega. Amar. Porque na fala da Janu, ela dá uma boa de uma ampliada para questões. Porque, assim, o sexo está muito claro que ele não é só o genital, desde o início da entrevista a Janu colocou isso, e não é só o fazer sexo, é a energia sexual que a gente sabe que nos leva para a ação de determinadas situações, né? E nos impulsiona. Isso é o básico da terapia, digamos assim, do ensino terapêutico. Então, assim, como é que você vê isso que a sua mãe acabou de falar? Então, eu acho que na questão do coletivo eu tenho uma visão, assim, que eu acho que é complementar ao que minha mãe falou. Isso. Que é
É o seguinte, a cultura, ela é a família da família. Eu não lembro quem disse isso, mas eu gostei muito. Uhum. E eu acho que a quarentena e tudo que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo faz a gente refletir o quanto é possível a gente, de fato, mudar internamente se a gente também não muda como coletivo, como sociedade. Então, eu acho que a gente está se aproximando num limite do que é possível fazer pessoalmente, sem fazer coletivamente, sem fazer socialmente, sem a gente mudar de fato socialmente, sem a gente se integrar. Né? Então, eu acho que está ficando cada vez mais claro que existe um limite social até para o autodesenvolvimento. Né? Você vê que, que até para você se autodesenvolver, você precisa de condições básicas, você precisa de uma sociedade minimamente igual. E eu acho que a gente está começando a entender isso, né? Que a gente espera muito das pessoas um autodesenvolvimento, a gente cobra aí uma mudança, uma postura, mas o quanto a gente não está imerso nessa grande família, que é a cultura. Né? Então, a gente precisa, e agora eu acho que é o que eu acho que a gente pode pensar sobre, a gente precisa de pensar no coletivo, a gente precisa de pensar nas mudanças sociais, a gente precisa pensar que não existe um limite aí para o nosso autodesenvolvimento, que é a nossa cultura, que é a nossa sociedade, e não dá para separar uma coisa da outra, não dá para pensar só em si. 5 minutos é um absurdo, gente. Eu acho um absurdo uma pessoa. Eu acho que o tempo não passa normal aqui comigo, não. Isso vai virar meu bordão. A Janu trouxe uma peste coletiva que a gente não tem como. Emocional. Uma peste emocional coletiva, né? Uhum. Inclusive, ela exemplificou fake news, etc. e tal. E a gente sabe que nós temos um presidente que se chama Bolsonaro, que foi eleito um pouco dentro dessa euforia, dessa polarização, desse extremismo, dessa coisa toda. A gente poderia dizer que o fenômeno Bolsonaro ele é um resultado de uma armadura coletiva? Para mim, não tem a menor dúvida que ele é expressão da peste emocional. Da armadura coletiva. Sim, Sim. ele é uma expressão de uma armadura que não funciona, né? Porque a armadura seria um mecanismo de defesa que, se eu souber flexibilizar, ele vai servir para momentos em que eu realmente preciso me defender. Né? E quando eu não puder, quando eu não precisar me defender, eu vou relaxar e a vida vai fluir. Ele é uma expressão de uma sociedade doente, porque ele prega... Essa sociedade, então, que repete as mesmas respostas sempre ao serem consultadas sobre Bolsonaro, são sempre respostas padrões. Ela está doente? Ela com certeza está doente. Ela está envolvida nesse medo e nesse ódio irracional. Aí tem uma paranoia também. Sim. Que é uma dissociação, né? Que é uma fuga da realidade. Né? Apareceram, inclusive, essas pessoas que se dizem supremos, né? Superiores, eugenistas, uma raça superior. A gente ouvir e ver uma ministra da família falando que tem dó dos índiozinhos e que tem dó dos negros que ficam em quilombolas, como se a gente tivesse que mostrar para eles uma cultura superior, melhor, né? Essa falta de respeito com a vida, né? Você espera que uma ministra tenha, uma ministra mulher, família, que ela vá pensar na importância dessa família, desse sistema, e do pertencimento, né? Da beleza da diferença. Mas são pessoas castradas na vida, no cerne da vida. É como se a vida tivesse ganhado uma distorção, uma perversidade, né? Uma destrutividade. Né? Um presidente que fala da destrutividade. Ele não fala da vida. Ele não está olhando para a vida. Mas você já viu a boca dele? Aquela boca reprimida. Juro que não. Aquela boca reprimida para baixo. Aquela tentativa de mostrar desagrado. Ele chama os filhos por número. É bem complicado. Você entende a dissociação dele com o afeto?
e ao mesmo tempo uma constituição narcisista, né? Narcísico. Ok. Para o meu filho filé mignon. É a proteção da vulnerabilidade que a gente estava falando no começo. Pois é, Mas menina, falta tudo amor. faz sentido. Sim. É o quê? Falta amor. Sim. Falta amor para ele. Pois é. É aí que vem a pergunta que eu prometi, porque depois vem a final, porque Ok. meu tempo acabou. E é uma pena. É porque é tão prazeroso estar com meus convidados, são pessoas tão deliciosas, que é isso. Eu tenho que aceitar, né? Que o que é bom é isso mesmo. A gente Você nem vai ter que percebe. escolher, você vai ter que escolher um outro tempo para descansar, mas vai ter que escolher um tempo para descansar. Vou ter que fazer isso. Não, mas aqui aqui do Hora de São Nazim tá tudo certo. Aqui é O problema é prazeroso. fora dele. É fora dele. Bom, então a pergunta que eu prometi. Bolsonaro pode ter problemas com a sua sexualidade, Janoecele e Valentim? Sim ou não? Sim. Na verdade, é o que eu acabei de dizer. Só uma pessoa castrada na sua sexualidade genuína traz em si esse aspecto pervertido e destrutivo que ele traz. Mas a pergunta que eu fiz ainda é mais contundente. Eu A quero pergunta saber, que você ele é fez muito persecutório com a o grupo, homossexualidade. com o grupo Mas homossexual, com o sim, grupo homoafetivo. Ele pode ter algum problema de castração sexual em relação à própria homossexualidade dele, pode estar reprimida? Estamos fazendo aqui considerações sim. Estamos sem fazendo nenhum tipo de... uma Não estamos consideração afirmando nada, estamos analisando só. Pode que ele acontecer, tem uma pode ser. questão narcísica muito forte, né? Existe uma castração dele e essa coisa da homossexualidade deixar ele tão incomodado dele querer extirpar a homossexualidade, me diz talvez que ele pode sim ter um desejo que nem ele mesmo tem consciência. Que ele não se permite. Algum lado fragilizado dele que sente medo de expor qualquer energia sexual positiva. Então, ele elegeu a homossexualidade como uma perversão sexual. Eu também acho que ele não sei se ele deve achar que as mulheres podem gozar, entendeu? Bem Se elas têm direito a uma vida sexual, entendeu? Porque ele me parece Talvez uma por isso pessoa que ele também castrada, trate tão mal as mulheres. Por né? isso talvez ele trate tão mal as mulheres, né? Não é? Bom, Ele está a produção me desalinhado dizendo com aqui a que eu tenho que vida. acabar. Bom, então para finalizar, eu faço sempre uma pergunta que é sobre o olhar da adulta para a criança. Agora eu vou fazer com vocês diferente pela primeira vez. Uma vai olhar nos olhos da outra e vai dizer uma frase. O que Malu Valentim, filha, diria em uma frase para a Janu, mãe, e vice-versa? Começando por você, Malu. Eu já tinha a minha frase. A minha frase foi suficiente. Ai, que lindo. E você, Janu? Eu sinto muito, eu fiz o que eu pude. Mas meu amor está disponível, a minha bênção também. Eu vejo você e eu te admiro. Ah, meu Deus do céu. Meus amores, foi incrível. Incrível. Eu amei também estar com você, foi maravilhoso. Eu acho que esse amor vai se replicar. Sim, pessoal, bebam moderadamente, né? Façam sexo com amor, aproveitem o tempo juntos para ficar um com o outro. Aproveitem que só vocês podem se lisar, então alisa um outro, entendeu? Dá beijinho, faz contato. Vocês estão perdendo a oportunidade de explorar um pouco mais esse corpo que pode trazer muito prazer para vocês. Um beijo. E aqui para vocês o meu amor todo, incondicional e verdadeiro. E namastê, o Deus que habita em mim, reverencia e saúda o Deus que habita em vocês. Muito obrigado. Obrigada, querido, foi ótimo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.